Vamos falar do chasco cinzento, o Enante, o Enante. Feito desta ave é este som que se ouve de vez em quando, assim um som algo áspero, com estas frases curtas, depois com algumas pausas pelo meio. Isto era então o som, só para ambientarmos um bocadinho, é o som que se ouve nas épocas de reprodução, nas épocas e nos locais, naturalmente. Pois o chasco cinzento é uma ave muito curiosa e é um passeriforme, naturalmente. De antes estava na família dos tordídeos, agora está nos muscicapídeos, portanto, família Muscicapidae. Tem o nome científico oenante ou enante. É um passeriforme relativamente pequeno, portanto, 14,5 a 15,5 centímetros, portanto, sim, aproximadamente do tamanho de um pardal, e com uma envergadura de 26 a 32 centímetros. É uma ave de zonas abertas, ou seja, essencialmente desarborizadas, com vegetação curta, portanto rala, não, é abertas, mas não aparece, por exemplo, em searas, eles não se enfiam no meio de herbáceas altas, portanto tem que ser vegetação muito curta ou nenhuma, assim, zonas arenosas, como esta que está aqui na imagem, ou zonas pedregosas também, portanto, tipicamente zonas relativamente despidas de vegetação. Alimentação, isto é uma ave essencialmente insetívora, portanto alimenta-se de insetos, também de larvas e de aranhas, de outros invertebrados e às vezes de bagas. Há muitas aves que recorrem à matéria vegetal se não encontrarem presas animais. O ninho desta espécie é em cavidade, portanto é num buraco, e um buraco que tipicamente é no meio das pedras, enfiado assim entre os rochedos. Pode ser uma cavidade natural ou pode ser num monte de pedras. Eu uma vez na Beira Alta, perto de Vilar Formoso, estava a passar ao pé de uma aldeia que tem aqueles murozinhos de pedras pequeninas feitas de granito, e vi um chasco entrar lá para dentro, para aí a 1 metro do chão. Então aproximei-me do sítio onde ele entrou, meti lá a mão e tinha lá um ninho com ovos. Portanto, eles podem até fazer ninhos dentro dos muros de pedra solta. São os locais típicos de nidificação. A postura anda entre os 3 e os 7 ovos, e a incubação, o período normal para passeriformes, que é cerca de 2 semanas, portanto 13 a 15 dias. Relativamente ao nome científico, o enante, isto é um tautónimo, como podem ver, portanto é um nome duplicado, em que o nome genérico e o nome específico são iguais. O enante vem do grego, oinante, que é uma ave não identificada mencionada por Aristóteles, que aparecia na época das vindimas, portanto, presumivelmente na migração outonal. Ora, oinante é uma palavra então em grego composta por oine, que significa vinha, e antos, que significa florir. Embora, enfim, há aqui um aspecto que me suscita dúvidas, porque a floração não será no outono, será na primavera, depois vêm os frutos. Portanto, fica na dúvida se aparecia na migração de outono ou na migração de primavera. Na migração de primavera é a floração, mas as vindimas são no outono. Portanto, enfim, de qualquer forma, a referência dada por Aristóteles não é muito clara, porque não se sabe que ave é que é. Mas já sabemos que às vezes aqueles nomes que vêm da antiguidade, especialmente do grego, depois são aproveitados para os nomes científicos. Foi isso que fez o nosso amigo Carl Linneu, o naturalista sueco, que deu o nome a esta espécie. Ele enfiou esta espécie no género Motacilla, como ele fez, aliás, com a maioria dos insetívoros, totinegras, cartaços, chascos e uma série de outras aves. Ele colocou tudo em Motacillas e depois, mais tarde, é que isto foi sendo rearrumado. E ele chamou-lhe, podem ver aqui o protónimo, que foi o nome original, Motacilla oenante. Portanto,
portanto, Motacilla, que é o género de ave que pertence às alvéolas, como é sabido, e Oenanthe, em que ele foi buscar este nome vindo do Aristóteles. Isto foi publicado em 1758, mais tarde isto foi reclassificado e então aproveitou-se o nome específico para fazer o nome genérico e ficou Oenanthe, daí que o nome da autoridade, que é o Linneu, aparece entre parênteses. Este parênteses significa que o nome atualmente em uso já não é o nome original. Se fosse o nome original, ainda se escrevia sem parênteses. Portanto, isto é uma das regras da escrita dos nomes científicos. Relativamente à nomenclatura, isto é uma ave fácil de reconhecer, que nós vemos com facilidade, especialmente, mas não exclusivamente, quando aparece a imigração. Não surpreende por isso que a espécie tenha muitos nomes comuns. Há um trabalho publicado em 1979, da autoria de João Fernandes Pereira Lopes, que fez uma compilação dos nomes comuns. Isto foi publicado pelo Serviço de Estudos do Ambiente, que mais tarde se havia de chamar, muito mais tarde havia de se chamar ICN, foi o que deu origem ao ICN, mas isto é na década de 70, e ele compilou, e para esta espécie ele apresenta os seguintes nomes: chasque cinzento, que o S significa que é o nome da lista de Germano Sacarrão, chasco das pedras, isto é uma referência ao facto de ele fazer um ninho no meio das pedras, ou de sempre poleirar nas pedras, chasco do monte, por causa dele aparecer muito em zonas serranas, asno ou tanjarro. Tanjarro é um nome que eu já ouvi por diversas vezes, é um nome popular que é usado para o chasco, portanto é o tanjarro. Tanjasno será uma variação. Tentilharda, eu só conheço deste trabalho, nunca ouvi esse nome em mais nenhum lado, mas ele terá compilado, às vezes pode ser um nome regional. Portanto, estes são alguns dos nomes, mas não são todos, porque há mais, já vão ver. Estes são alguns dos nomes pelos quais é conhecido o nosso Oenanthe. Vamos falar um pouco da identificação. Começo por vos mostrar algumas imagens do Birds of Western Paleártico. Temos aqui 6 imagens numeradas. Eu hoje consegui colocar aqui a legenda, isto está em inglês, mas dá para perceber. Portanto, o número 4 é o macho nupcial, portanto, que é cinzento por cima, creme por baixo, máscara preta e um pouco de branco acima aqui da máscara, dorso cinzento e depois a cauda branca com um T preto, um T que é as retrizes centrais e depois a barra terminal. E quando ele abre a cauda, normalmente vê-se bastante bem o T. Portanto, o 5 é o macho nupcial. Está aqui, Adult Male Breeding. Desculpem, o 4. O 4 é o macho nupcial, o 5 é a fêmea nupcial, que é mais escura e menos contrastada. Depois, o 6 é o macho de primeiro inverno. Portanto, é o macho juvenil já depois de ter feito a muda parcial para a plumagem de inverno, fica com este aspecto. Muitos dos que nós vemos no outono têm este aspecto. Ou este, o 7, que é a First Winter Female, que é a fêmea de primeiro inverno. São muito parecidos, como podem ver, extremamente parecidos, aliás, eu diria quase indistinguíveis. O 8 é o First Breeding Male. O que é que isto quer dizer? É o macho que se está a reproduzir pela primeira vez. Portanto, é o macho do ano anterior. É um macho com um ano. O macho com um ano distingue-se do macho adulto porque não é tão cinzento, é assim mais acastanhado e a máscara é menos bem definida. Portanto, é uma ave menos contrastada. Isto acontece com alguns passariformes que, quando só têm um ano de idade, já se percebe que, nestes casos, já conseguimos distinguir entre o macho e a fêmea, mas as cores ainda não são as cores do macho com mais idade. Acontece, por exemplo, com os rábios ruivos pretos. Por fim, o 9 é o juvenil, portanto a ave que ainda não fez qualquer muda, é uma ave com 1 ou 2 meses de idade, tem umas penas frescas, é todo serapintado, ainda se vê aqui os restos das comissuras amarelas na base do bico. Estas imagens que aqui estão referem-se à subespécie nominal. A subespécie nominal que é o Oenanthe, que é que nidifica na maior parte da Europa, mas não em Portugal. Portanto, o que nós temos cá a nidificar não é este. Já vamos falar dele mais à frente. Portanto, está aqui macho adulto, fêmea adulta, macho de primeiro inverno, fêmea de primeiro inverno, macho de primeiro verão. Não se esqueçam que nas contagens o primeiro verão vem depois do primeiro inverno. Portanto, é primeiro inverno, primeiro verão, segundo inverno, segundo verão, por aí fora. Nas gaivotas e nas rapinas é uma coisa. E depois aqui o juvenil. Agora, temos aqui
outra subespécie, que é a subespécie leucoroa. A subespécie leucoroa também não nidifica cá, também aparece em migração, é a que vai para a Groenlândia. E os machos são muito maiores, muito não, enfim, muito estou a exagerar, mas são tendencialmente maiores e muito mais marcadamente coloridos por baixo. Reparem nestas tonalidades ruivas, muito fortes. E ainda outro aspecto, tem umas asas extremamente longas. Portanto, a projeção das primárias em todas as plumagens é muito longa, porque isto são aves que fazem uma migração longa, como já vimos. Portanto, aqui temos o 10, que é o macho adulto, nupcial, o 11, que é a fêmea nupcial, portanto, parecida com a anterior, mas com tons mais quentes por baixo, o 12, que é o macho de primeiro inverno, e o 13, que é o juvenil. Portanto, ainda todo sarapintado. Portanto, se quiserem comparar novamente, vou mostrar novamente o anterior. Está aqui o Enante. Vejam que as cores não são tão quentes por baixo. E depois aqui o Enante leucoroa. Portanto, macho adulto, fêmea adulta, macho de primeiro inverno, aqui o 12. Não é o que está aqui à direita, que eu não consegui cortar este, é este aqui. Tenho o rato. E embaixo o juvenil. Agora, outras imagens do outro guia, que é o guia do Rob Hume. Aqui temos... aqui ele diz que são todos da subespécie oenante. Portanto, da subespécie nominal. E então vemos aqui o macho adulto, está aqui male breeding, plumagem de fevereiro a setembro. Este tem menos ruivo por baixo. Isto é variável, ok? É preciso notar que alguns são mais característicos que outros. Este é o macho nupcial. Este em cima, a macho NB, é non-breeding, portanto é o macho não nupcial, é o macho de inverno, de setembro a fevereiro. Ainda tem um bocadinho de máscara preta, como podem ver. Aqui à direita a fêmea, o ano todo, e aqui o primeiro inverno. O primeiro inverno tem umas cores parecidas com a fêmea, mas há alguns detalhes que permitem distinguir. E cá está em avô a cauda branca com a barra terminal preta, que por cima vemos o negro, portanto vemos o T. Este aqui até tem mais ruivo que este exemplo deste macho que está aqui em baixo, que é mais clarinho. Agora vamos ver aqui umas outras fotos do outro guia, que é do Adoram Shiriai e do Lars Svensson, das diferentes subespécies. Eu só vou mostrar machos, porque não tenho muito tempo de estar a detalhar as plumagens todas, mas os machos são os mais característicos. Então, em cima, vemos um macho, aliás, dois machos da subespécie nominal, o enante. Em cima, um macho adulto, está aqui, na Noruega, em junho, com as partes superiores cinzentas e as marcas na face, portanto, a máscara preta e aqui a lista supraciliar branca. E depois ele diz, na segunda linha, orange buff below varies in extent and tone. Portanto, as partes alaranjadas, bege, por baixo, são muito variáveis, quer no tom, na tonalidade, quer na extensão. E que neste exemplo está bastante restrito à garganta, diz ele aqui. À direita temos um macho de primeiro verão, portanto uma ave do ano passado, fotografado na Holanda em abril. É menos, o cinzento por cima é menos puro do que o macho adulto, que é o da esquerda. Reparem que tem aqui castanho misturado. E as asas são mais acastanhadas, que é isso que nos permite ver a idade. Porquê? Porque são penas juvenis que ainda não foram mudadas. Os juvenis nos quartéis de inverno fazem só muda corporal, mas não mudam as asas. Portanto, isto é uma ave do ano anterior que ainda não chegou a mudar as asas, tem as asas castanhas, enquanto que o macho adulto tem as asas pretas. Depois em baixo temos o leucoroa. O leucoroa, como eu disse, vem da Groenlândia, e não só, já vamos ver. Aqui um macho de leucoroa, presumem eles que sejam de primeiro verão, muito ruivo por baixo, né? Muito ruivo por baixo, mas ele diz nem todos os machos dos chascos da Groenlândia são tão óbvios como esta ave, que é muito alaranjada por baixo. À direita também diz que é um presumível macho de leucoroa, fotografado na Holanda. Vejam mais uma vez o T na cauda. Ele diz que também as subespécies se distinguem pela extensão de preto na cauda, mas que às vezes a determinação da idade é difícil sem ter a ave na mão. Portanto, diz aqui, aging difficult without handling. Às vezes é preciso observar com atenção para ter a certeza da idade. Portanto, em cima, 2 da subespécie nominal, que é a que nidifica na maior parte da Europa continental,
e 2 da subespécie da Groenlândia. Mas nenhum destes nidifica cá. E nesta altura vocês já devem estar a perguntar, então quais é que nidificam cá? Pois bem, os que nidificam cá são de uma terceira subespécie chamada libanótica. E as libanótica, que já vamos ver a distribuição, são, grosso modo, são os do sul da Europa, quase não têm ruivo, alguns não têm ruivo nenhum. Está aqui um macho fotografado na Turquia em maio e que diz que é mais cinza por baixo, desculpem, por cima, nas partes superiores, que em média tem mais branco aqui na testa, em média, enquanto que as partes inferiores são relativamente mais brancas. Ele praticamente não tem bege, tem um bocadinho na garganta. No entanto, ele diz aqui much overlap in these characters. Portanto, há muita sobreposição entre subespécies e nem sempre é óbvio como é que isso se determina. Diz que, em média, a banda subterminal preta é mais estreita nos libanótica, mas isto também é variável. E à direita, uma fêmea de libanótica também na Turquia, em maio, mas que em média é mais branco que as outras fêmeas, mas que, ou seja, que até o padrão facial com esta pequena máscara preta até se pode já aproximar do macho, mas que nem todas elas são separáveis das fêmeas de Oenante. E nota-se também o bico relativamente mais longo que ele refere aqui, que é uma característica desta subespécie libanótica. Eu já vou voltar depois à questão da distribuição, mas para já fica esta informação. Os que nidificam em Portugal são os libanótica, os outros 2 aparecem por cá em migração. Aqui também do Xiriai, uma curiosidade, uma ave fotografada nos Açores, o chasque cinzento aparece com frequência nos Açores durante a migração. E ele diz aqui que presume-se que é uma fêmea de leucoroa, fotografado nos Açores em novembro, mas que esta dedução é pelo facto dele aparecer nos Açores, portanto presume-se que venha da Groenlândia, pela projeção muito longa das primárias, estas asas quase que apanham a cauda, pelas partes inferiores com um tom relativamente quente e pelo aspecto geral mais pesado, mas que o sexo e a idade são impossíveis de determinar com certeza. Portanto, há aqui algumas suposições. A verdade é que estes chasques aparecem nos Açores e o mais provável é que venham da enorme população groenlandesa. Agora mostro-vos algumas fotos tiradas do eBird para verem também aqui as diferenças. Eu agora em todas estas fotos pus a data e o local, porque isto vai ajudar também a perceber. Este foi fotografado em meados de maio na Serra da Estrela. É um libanótica típico, que é aqueles que nidificam nas nossas serras. Portanto, cinzento por cima, muito branco aqui na testa. Quase não tem bege, tem aqui uma manchinha muito tenue na garganta. Portanto, isto é uma ave quase preta, branca e cinzenta, muito branquinho por baixo, como podem ver. É uma ave que não é tão grande como as outras, embora admito que isto possa ser difícil de avaliar, mas o aspecto geral é uma ave preto e branco, quase, que é o típico dos chascos cinzentos que aparecem a nidificar no nosso país, particularmente nas terras altas. Em contrapartida, este eu fotografei no Algarve há uns anos, no final de março. Isto tem um aspecto completamente diferente. Isto imagino, também é difícil ter a certeza, que seja da subespécie nominal que vem da África e passam por cá em migração. Foi fotografado no fim de março e quando estão ventos de leste aparecem muitos em passagem, nomeadamente no sul e no litoral. Outra foto do Algarve, aqui 2 machos juntos em Albufeira em meados de março de 2021, também devem ser da subespécie nominal porque eles são muito beges por baixo, vai desde a garganta até ao ventre, e também passam muito pelo sul. Aqui uma outra situação curiosa que eu também já testemunhei na Serra da Estrela. Este, por acaso, foi na Serra da Freita, em final de julho. Isto é um macho que já está a perder a plumagem nupcial. Já acabou a reprodução. Eu também já vi aves assim na Serra da Estrela no mês de julho. Já está a mudar. Vê-se aqui os canudos das penas das asas, não é? Está aqui a muda da asa. O padrão da plumagem está todo ele muito estranho. Portanto, a ave claramente em muda. Eles fazem a muda corporal depois da reprodução, antes de embarcarem na migração. Portanto, no final de julho, meados final de julho, nas nossas terras, podemos encontrar algumas aves com este aspecto algo estranho. E por fim aqui um juvenil, este aqui do Ângelo Almeida em Monte Alegre, em julho, percebemos que é um juvenil que está todo sarapintado,
Portanto, muitas penas ainda com estas pintinhas. As penas são novíssimas, estão todas muito bem conservadas, portanto, são penas com 2 meses. É uma ave que ainda está a crescer. Portanto, saiu do ninho se calhar há um mês ou assim. Portanto, isto também é uma imagem típica que nós podemos encontrar. Eles depois vão fazer uma muda corporal parcial antes da migração e quando os vemos em outubro já não vêm assim serapintados. As aves de outono vêm normalmente com este aspecto, assim com um castanho mais lisinho, uma quantidade de bege por baixo que também é variável, até porque as aves que aparecem no outono podem pertencer a diferentes subespécies, mas aparecem cá de todas. E, portanto, eu acho que se na primavera já há sobreposição, no outono é quase impossível dizer as subespécies. Agora vamos olhar para a distribuição, que isto agora também entramos num dos aspectos mais interessantes acerca desta ave. Esta é uma ave migradora de longa distância, tem, portanto, a zona salmão é a zona de reprodução, a zona azul é a zona de invernada. Ora, esta ave distribui-se por 4 continentes, ele nidifica em praticamente toda a Europa, na maior parte da Ásia, a norte dos Himalaias, aqui no Médio Oriente, no norte da África também, embora a população da África, nomeadamente das montanhas do Atlas, ultimamente já tem sido separada como sendo o enante zebomi. Durante muito tempo era considerada uma subespécie, mas já não aparece aqui no mapa, mas portanto, há uma população em Marrocos que até há pouco tempo era considerada subespécie. E agora a parte mais curiosa é que há uma população nidificante na Islândia, na Groenlândia, no Canadá, no norte do Canadá e no Alasca. E a questão é para onde é que estas aves vão. Reparem que não há qualquer mancha azul na América do Sul nem na América Central. E a realidade, e é isto que torna esta ave tão, enfim, tão especial em termos migratórios, é que embora ela nidifique um pouco por todo o hemisfério norte, a totalidade das populações vai invernar à África. E isso levanta aqui várias questões curiosas, é como é que estas aves da Groenlândia, do Canadá e do Alasca fazem para chegar à África? Porque parece que há aqui um desalinhamento completo. As nossas é mais fácil, quer dizer, da Europa, de Portugal ou até aqui do Médio Oriente, digamos que é só atravessar o Mediterrâneo ou aqui a Península Arábica. Agora, estas que estão nestes sítios, como é que elas fazem? Já havia algumas teorias sobre isso e há uns anos foi feito um estudo muitíssimo interessante que permitiu confirmar as suspeitas que já existiam. Esta espécie, nomeadamente os indivíduos da América do Norte, seguem 2 rotas distintas. Os que estão no Alasca, que são estes aqui, que pertencem à subespécie nominal, atravessam a Ásia toda, vêm aqui pelo Cazaquistão, passam pela Península Arábica e vão invernar no leste africano, aqui Sudão, Etiópia, Quénia. Os que estão no nordeste do Canadá e na Groenlândia atravessam o Atlântico Norte, vão às Ilhas Britânicas e depois descem, até podem passar aqui pela Península Ibérica e vão invernar na África Ocidental, portanto Guiné, Senegal e outros países ali à volta. Portanto, 2 rotas distintas. Estes são leucoroa, portanto os da Groenlândia e do nordeste do Canadá são leucoroa e vêm pelo Atlântico. Portanto, tem que atravessar o Atlântico. É uma viagem para aí tem uma etapa para aí de 3.000 km sem parar. E estes que vêm do Alasca, vêm por aqui e fazem uma migração de 14.000 km. É a migração mais longa. Tendo em conta o peso corporal, é a ave que faz migrações mais longas. Não em valor absoluto, mas em relação ao peso corporal, é aquela que faz uma viagem mais longa. Aqui numa outra representação que podemos ver, portanto aqui agora esta é uma representação circular que está centrada no Polo Norte. Temos aqui à esquerda a América do Norte, portanto com o Canadá e a Groenlândia. Aqui à direita a Europa e a Ásia. E este cantinho é o Alasca, com o Estreito de Bering. Portanto, os do Alasca vêm por aqui, onde estão as setas azuis, atravessam a Ásia, descem pelo Cazaquistão, Península Arábica e vão para o leste africano. Tal como os da Europa também vão para a África. Os que vêm aqui do Canadá, do nordeste do Canadá e da Groenlândia e da Islândia, fazem esta rota transatlântica e descem até aqui. Isto foi confirmado por um estudo que foi feito da autoria de vários autores. O primeiro era o Baerlein, que foi
foi em 2012 que o artigo foi publicado. O que é que eles fizeram? Eles foram a estas regiões remotas do Ártico canadiano e americano, portanto do Alasca e do Canadá, apanharam vários chascos e colocaram-lhes data loggers. Data loggers são uns pequenos dispositivos que não transmitem, portanto não são transmissores. Atualmente ainda não há muitos transmissores para passariformes, porque são dispositivos pesados e a tecnologia ainda não chegou a esse ponto, mas espera-se que chegue em breve. Mas são receptores que registram a luz solar. E tem um chipzinho tem uns fotómetros e tem um chipzinho, tem umas células, né? E tem uns chips que vão registando a intensidade da luz solar, e a partir daí é possível perceber as coordenadas geográficas onde a ave se encontrava, a partir da hora do nascer e do pôr do sol. É assim que isto funciona. Só que nós, para extrair os dados, temos que recapturar as aves novamente. Eu conheço esse funcionamento desses dispositivos, porque já fiz estudos desses com andronhões pálidos na Serra da Arrábida. Portanto, o princípio é exatamente o mesmo. Tem que se colocar na ave e depois no ano seguinte esperamos recapturá-la. Então o que é que estes investigadores fizeram? Aqui no Alasca puseram uns 30 loggers, e aqui no Canadá puseram uns 15 ou 16. E depois deixaram as aves ir à vida delas e no ano seguinte voltaram lá. Destes do Canadá, houve 2 dos 16 indivíduos que voltaram à mesma zona, mas um deles tinha perdido o data logger. Portanto, devia ter as anilhas, mas já não tinha data logger. Mas o outro tinha e eles conseguiram recuperar. E deste daqui, acho que voltaram 5, mas um deles tinha perdido o data logger e o outro eles não o conseguiram apanhar. Portanto, recuperaram 3. Portanto, no total recuperaram 4 chascos. 1 do Canadá e 3 do Alasca. E então extraíram os dados e conseguiram perceber mais ou menos as rotas. Então o que é que isto quer dizer? Estes 3 à direita são os do Alasca, que vão aqui pela Ásia. O da esquerda é o do Canadá. O ponto cinzento, num caso ou no outro, é o território de nidificação. As linhas azuis são a migração outonal, portanto, para baixo, em direção à África. E as linhas cor de laranja são a migração para cima. Há uma parte das linhas que estão a traço interrompido. O que é que isto quer dizer? É a altura do equinócio. Estes data loggers usam a hora de nascer e pôr do sol para determinar a latitude e a longitude. Portanto, quanto mais cedo nascer o sol, mais a leste estamos. Quanto mais tarde nascer e se puser, mais a oeste. É assim que se determina a longitude. A latitude determina-se pelo comprimento do dia, porque o comprimento do dia vai variando consoante a latitude. No verão é mais curto a sul e mais longo a norte, no inverno é ao contrário. O problema é que na altura do equinócio a duração do dia é de 12 horas em todos os lugares do planeta. E, portanto, há ali um período de 1 ou 2 semanas em torno do equinócio em que nós não conseguimos determinar a latitude. Daí que eles tenham colocado a traço interrompido o período em que a ave se encontrava, portanto, por volta do equinócio, e então eles completaram a parte em falta com traço interrompido, que é uma interpolação, vamos dizer assim. Portanto, então está-se ali a juntar. De qualquer forma, o que nós vemos é que os do Alasca vieram por aqui abaixo, atravessaram a Rússia, lá está passa aqui o Cazaquistão, Península Arábica, e vão aqui para esta zona do Sudão, mais ou menos. Os do Canadá vieram pela Groenlândia, Ilhas Britânicas, portanto atravessam o Atlântico lateralmente, pelo menos na migração de primavera fez isso, e depois até deve passar aqui a Península Ibérica, e vão hivernar na África Ocidental. Portanto, isto foi o que eles concluíram e que veio comprovar que é esta migração. Aliás, o chasco cinzento nidifica na América do Norte e no resto do continente, nos Estados Unidos e na América Central e do Sul, não há registros de inverno. Pode haver um indivíduo perdido, um divagante, mas não há uma zona de invernada regular. Porquê é que esta rota de migração acontece? Não se sabe muito bem, mas esta espécie é muito filopátrica. O que é que isto quer dizer? É uma espécie que tende a voltar ao local onde nasceu, mais do que outras espécies. Há espécies que são muito mais dadas a dispersar e colonizar novas áreas. O chasco cinzento não, é muito filopátrico e pode esta rota de migração ter estabelecido, não sei, há várias teorias, mas por exemplo no final da era glacial, e eles foram seguindo esta rota e depois quando o gelo recuou, eles foram mantendo esta rota em vez de estabelecer uma nova rota, sei lá, para a América Central ou do Sul. Portanto, mas isto é apenas uma hipótese, não se sabe exatamente. A verdade é que eles, ao longo dos séculos e dos milénios,
apesar de terem colonizado desde o Canadá até o Alasca, passando pela Groenlândia e pela Islândia, mantiveram sempre esta rota para ir invernar à África. É a única espécie de ave que nidifica na América do Norte e cujas populações invernam totalmente em África. Penso que não há mais nenhuma espécie em que isto aconteça. Portanto, ainda por cima é uma ave terrestre, nem sequer é uma ave aquática. É uma ave que atravessa anualmente o Atlântico Norte. Portanto, estas populações do Canadá atravessam o Atlântico Norte para ir invernar à África e depois para voltar ao seu local de origem. E estas que vêm do Alasca são as tais que fazem migrações de 14 mil quilómetros para cada lado para irem invernar à África, que é também uma distância absolutamente extraordinária para uma ave tão pequena. Aqui agora mostro-vos um mapa também do guia do Adoram-Shiriai, que tem a distribuição das 3 subespécies. Então, tem aqui umas linhas a dividir. Para começarmos aqui à esquerda com o leucoroa, que é o tal que é maior e mais cor de laranja, que nidifica na Islândia, na Groenlândia, que aparece aqui a espreitar, e ainda mais à esquerda no Canadá. Portanto, as populações, aquelas que atravessam o Atlântico, Canadá, Groenlândia e Islândia, são leucoroa. E apanha também aqui estas ilhas, que devem ser as Ilhas Faroé, e esta ilha, que se não estou em erro, é a Ilha dos Ursos, ou a Ilha de Jan Mayen, é uma delas. Portanto, isto é leucoroa. Depois temos o Oenante, que é nominal, que apanha a maior parte da Europa, exceto aqui a orla mediterrânica, mas mesmo assim desce até a Itália, Europa Central e do Norte, e que se estende pela Rússia fora. E vai cá acima ao Ártico, aqui este arquipélago que é Nova Zembla, aqui a Svalbard, e mais outros sítios na Sibéria, e que se estende para leste até ao Alasca. E finalmente temos o Libanótica, que apanha a Península Ibérica, está aqui, está abaixo desta linha pontilhado, as Baleares, mas não Itália, porque Itália aparece o Oenante, portanto, Península Ibérica e Baleares, e depois Grécia, Bulgária, Turquia, Cáucaso, aqui esta zona em volta do Cáspio e o Médio Oriente, e depois certas zonas do sul da Ásia, aqui Irão, Afeganistão, etc. Portanto, Libanótica a sul, Oenante a norte e Leucoroa da Islândia para a esquerda, em direção à América. São as 3 subespécies. Agora, quer os oenantes, quer os leucoroas passam por Portugal em migração, e a zona de invernada está aqui desenhada, vai mais ou menos desde o Senegal até ao Sudão, talvez Etiópia, e depois desce um bocadito mais. Agora vamos olhar para a situação na Europa, que também tem muito que se lhe diga. Esta imagem é do Atlas Europeu, são quadradinhos de 50 por 50, e são a cor das bolinhas refere-se à abundância, à quantidade de indivíduos, de casais, a quantidade de casais estimados em cada quadrícula. Ao contrário de outras espécies em que nós vemos que é mais abundante no norte, ou mais abundante no sul, ou no leste, esta aqui tem uma grande mistura de manchas. Nós podemos identificar zonas de maior abundância e depois pelo meio assim uns vazios. Desde logo me chama aqui a atenção este vazio aqui no centro. França e Alemanha com um grande buraco. Praticamente não há, e as bolinhas que há são muito clarinhas, são números muito baixos. Em contrapartida, em Espanha vemos muitos. Espanha, na metade norte, não no sul, mas na metade norte, aqui nos Alpes, que é esta zona que aqui está, depois as Ilhas Britânicas, Islândia, muitos na Islândia, Escandinávia, sobretudo aqui nas montanhas da Noruega, e depois notem também estas bolinhas escuras em grande quantidade na Turquia. A Turquia, recorde-se, é um país de montanhas. E depois aqui no leste com densidades variáveis. Portanto, tem aqui umas zonas importantes na Rússia, na Roménia também há bastantes. Vai havendo uns buracos aqui pelo meio. Também admito que esta zona aqui não tenha uma cobertura tão boa, mas portanto, há aqui algumas zonas de descontinuidade. Vamos ver o mapa de variação face ao Atlas anterior. E este mapa também tem aqui algumas coisas surpreendentes. Eu recordo que os cinzentos são as zonas onde a espécie se manteve, desde o Atlas anterior, que foi na década de 90, os azuis onde apareceu de novo e os cor de laranjas onde desapareceu. Desde logo nos chama a atenção aqui a quantidade de cor de laranjas na França e na Alemanha. Portanto, desapareceu destes 2 países de vastas áreas, portanto, centro de França, centro-leste, centro-sul da Alemanha, foi as zonas onde desapareceu mais, mas também desapareceu das montanhas da Noruega. E depois um pouco na Grécia, também aqui em Espanha, se bem que em Espanha, eu acho que em Espanha no primeiro Atlas eles tinham alguns erros, não conheciam ainda bem as distribuições,
e as aves que apareciam no sul foram dadas como nidificantes, quando na verdade eram indivíduos em migração. Portanto, no caso de Espanha, eu acho que foi feita aqui a correção no segundo Atlas, que isto eram registros erróneos. Portanto, depois há umas zonas onde também apareceram alguns, como aqui Bielorrússia, Ucrânia, certas áreas aqui isto aqui deve ser Áustria, sim, algumas zonas de Inglaterra, não muitas. Portanto, há aqui uma mistura, mas na Europa Central predominam os cor de laranjas. Este é o gráfico de tendência a nível europeu, feito pelo EBCC, que é o European Bird Census Council, que compila os dados dos programas de monitorização de toda a Europa, e o que podemos ver é que a espécie tem vindo a diminuir acentuadamente desde há várias décadas. É certo que até 1990 os dados eram um bocadinho escassos, porque ainda havia poucos programas de monitorização, mas mesmo que nós só olhemos de 1990 em diante, ou seja, a partir deste ponto, a tendência tem continuado a ser de queda. Portanto, claramente, aquilo que nós vimos no mapa em que a espécie está a desaparecer de vastas áreas também se reflete na tendência populacional. Vamos olhar para 2 ou 3 países a título de exemplo. Isto é um mapa do mais recente Atlas de nidificantes das Ilhas Britânicas, que foi feito em 2008 e 2011. As bolinhas vermelhas são as zonas de reprodução, os pontinhos pretos são zonas onde a espécie aparece, mas não se reproduz. Portanto, aves em passagem, como acontece também no nosso litoral e na metade sul. Portanto, eles aqui distinguiram as aves em passagem. Portanto, podemos ver que se reproduz aqui no país de Gales, no norte da Inglaterra, na Escócia, nas Ilhas Shetland e mais ou menos nesta zona litoral da Irlanda. Portanto, Ilhas Britânicas é o conjunto da Grã-Bretanha e da Irlanda. Mas este é o mapa de comparação com o primeiro Atlas. Eles já fizeram 3 Atlas, um por volta de 1970, outro de 1990 e outro de 2010, e as setinhas pretas são as zonas onde a espécie desapareceu, cor-de-rosa onde se mantém e setinhas vermelhas para cima onde apareceu. E o que é que nós vemos? Uma diminuição muito expressiva na Irlanda, portanto, desapareceu aqui do centro-sul da Irlanda, onde agora já não há, desapareceu de uma grande parte do sul da Inglaterra, também onde agora praticamente já não há, vai-se mantendo na Escócia, no norte da Inglaterra, e mesmo assim há aqui várias zonas onde há clusters de setinhas pretas, portanto, há zonas onde a espécie desapareceu. Claramente em Inglaterra ele está a diminuir em termos de área e em termos de número também, como podem ver aqui. Isto é o programa do Breeding Bird Survey, que é o programa de monitorização de aves nidificantes, o equivalente ao nosso CAC, e desde 1994 houve aqui uns anos em que ele até subiu, andou aqui a oscilar, até 2014 mais ou menos andava aqui, ora está acima dos 100, ora está abaixo dos 100, mas depois de 2014 para a frente começou a cair e agora o índice já vai nos 60, está no valor, isto é de 2025, está no valor mais baixo desde que o programa começou. Portanto, a situação desta espécie no Reino Unido claramente desfavorável. Vamos ver a situação em Espanha. Este é o mapa de distribuição do segundo Atlas de nidificantes. Este mapa é bastante curioso porque nós vemos na metade norte, portanto aqui, isto é Madrid, Madrid é mais ou menos aqui, neste triângulozinho que é a província de Madrid, onde eu tenho o rato. Se traçarmos aqui uma linha horizontal, daqui para norte a espécie está presente em quase todo o lado, exceto na Galiza, onde é escassa, e aqui na faixa litoral do Atlântico, da Costa Basca, também não há. Mas toda esta zona há. Isto é a zona da Meseta Norte. A Meseta Norte, que vai aqui mais ou menos desde a Serra de Gredos, que fica aqui, apanha a zona de Salamanca, Zamora, León, Burgos, Segóvia, tudo o que está a norte de Madrid, é um planalto enorme que anda ali pelos 800, 1000, 1100 metros de altitude. E, portanto, esta espécie gosta de montanhas. Não é exclusiva, mas gosta de montanhas e, portanto, ocorre aqui em boas densidades. Depois na Galiza, que já é mais baixo, não tem tantos, e aqui na Catalunha, só está presente nos Pirineus, mas na zona junto ao mar desaparece. Depois aqui no leste, aparece também em algumas serras que aqui há, isto não tem tanta altitude, então tem mais altitude aqui embaixo, na Serra Nevada. Há outras serras aqui à volta, mas aqui ele vai aparecendo, embora em densidades não tão expressivas como no norte, mas também aparece. Já no oeste, aqui na bacia do Guadiana e do Tejo, está completamente ausente. No terceiro Atlas,
que compara com o segundo, embora fosse um atlas incompleto, ele não cobriu o país todo, as bolinhas a cinzento são zonas que não foram visitadas, mas está aqui a legenda, portanto, quadrículas azuis são as novas, amarelas onde se mantém e vermelhas onde desaparece. Vemos algum desaparecimento aqui na metade sul, embora tenham aparecido também na costa valenciana, aparecimentos também aqui no litoral basco, que é uma novidade, e de resto mantém-se essencialmente na meseta norte, que é a principal zona de presença em Espanha. No cômputo das quadrículas todas, entre que desapareceu numas e apareceu noutras, houve até um aumento ligeiro de 4%. Não é uma diferença muito grande, mas a situação em termos de área parece estar estável. Eles têm um gráfico no site da SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, com o habitat em que as aves foram detectadas, e então vemos que o habitat preferencial são estes. Isto está em espanhol, mas creio que dá para perceber. Ambientes rochosos, foi o habitat preferencial. Herbaçales, que são zonas de herbáceas, portanto, assim, pastagens de herbáceas, também bastante procurados, e depois cultivos de sequeiro, matorrais, enebrales, sabinares, que são assim umas zonas mais arenosas, vinhas e mosaicos agropecuários. São os habitats em que eles apareceram, mas claramente zonas herbáceas e ambientes rochosos são os habitats preferidos. Quanto à tendência populacional em Espanha, ela também não é famosa. Apesar da distribuição mais ou menos se ter mantido, podemos ver que desde que o programa de monitorização começou em 98, a população já caiu 40%, que é uma queda já com algum significado. E mais uma vez, ele andou aqui a flutuar até 2008, 2009, ou se quisermos até ser generosos, aqui até 2011, aqui de volta, neste caso não é 100, é 0, mas depois há uma altura em que começa a diminuir, exatamente como aconteceu em Inglaterra. Portanto, algo está a fazer este chasco diminuir. Aqui é um quadro em que eles detalham por grandes regiões em Espanha, portanto, a região eurosiberiana, que é a região lá a norte da Cordilheira Cantábrica, Mediterrânea Norte, que é a meseta norte, Mediterrânea Sul, que é a meseta sul, Alpina, que são as zonas montanhosas, e então podemos ver que a variação populacional nas várias regiões é negativa em todas elas. Mais expressiva na eurosiberiana, isto é o número de indivíduos, embora a amostra seja mais pequena, mas na meseta, que é a zona onde é mais abundante, portanto, Mediterrâneo Norte e Mediterrâneo Sul, a diminuição é de menos 40% ou menos 60%. É uma diminuição bastante expressiva para o conjunto de Espanha, quando tudo isto é ponderado, dá uma queda de 42%. Portanto, é já significativo, e já vamos ver que implicações é que isto teve em termos de estatuto de ameaça. Agora vamos falar de Portugal continental, e eu, antes de ir ao primeiro Atlas, como costumo fazer, vou-vos mostrar aqui uma referência mais antiga, de 1931, que é do João Alves do Rei Júnior. Tem aqui vários apontamentos interessantes. Desde logo esta coleção de nomes comuns, alguns dos quais referidos no outro trabalho que eu citei. Ele tem Chasco das Pedras, Chasco do Monte, Asnos, Tanjarro, Terroeiro, Queijeira, Tarroeira, Caiada, Rabo Branco, Rebalva, Rabialva e Coalvo. Estes últimos nomes todos referentes ao facto de ter a cauda branca muito visível, especialmente quando voa. E então o Rei Júnior diz: o chasco do monte é comum em Portugal desde os meados de abril a fins de setembro, em certos anos ainda em outubro e princípios de novembro. Se observam alguns exemplares juvenis nas proximidades do mar. Ainda hoje nós podemos ver aves a passar em novembro, se calhar são aquelas que vêm do Canadá. Provavelmente indivíduos retardatários na passagem para o sul. Reproduz-se nos lugares rochosos, tanto do interior como da beira-mar. Isto era uma particularidade na primeira metade do século XX. Havia chascos cinzentos a criar à beira-mar, que hoje já não aparecem. O Coverley foi um autor inglês que viveu em Vila Nova de Gaia, em Lavadores, e que por volta de 1945 fez umas notas sobre, em inglês, sobre as aves nidificantes. Ele descreve aqui mais ou menos qual é que ele acha que é a área de distribuição, e diz que a Serra da Estrela forma a linha a sul da qual o chasco cinzento já não aparece como espécie reprodutora. Portanto, ele acha que só aparece da Serra da Estrela para norte, e que para sul da Serra da Estrela ele é substituído pelo chasco ruivo, está aqui, de Black-eared Variety hispânica. E tem aqui uma referência a dois outros autores muito curiosa, que diz Ticehurst e Whistler,
obtiveram um macho da subespécie da Groenlândia em Vila Real de Santo António no dia 10 de abril. Portanto, já no tempo do Coverley se sabia que a subespécie, a leucoroa, aparecem no nosso país em passagem. Ele também diz que tem muitos registros de nidificação no interior, mas que numa ocasião um casal ou dois nidificavam regularmente perto do mar em Lavadores. Lavadores foi a localidade que eu referi há pouco, perto de Vila Nova de Gaia, que era onde o Coverley residia, portanto era uma zona que ele estudou bastante bem. Agora sim, o mapa do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989, as datas dos trabalhos de campo foram estas, e que diz o seguinte: espécie cuja distribuição, embora mantendo o mesmo limite a sul, se apresenta mais reduzida do que a proposta por Coverley para a primeira metade do século. De facto, aquele autor refere a espécie como comum nos complexos dunares do litoral norte, zona onde hoje a sua população é meramente residual. A ocupação do litoral pela construção deve ter sido a principal causa desta alteração. A espécie viu ainda o seu habitat natural reduzido nas zonas montanhosas como consequência da florestação progressiva das zonas mais altas das nossas serras. Portanto, olhando para o mapa, o que nós vemos de facto, é da Serra da Estrela para cima, está aqui a Estrela e a Malcata, e depois várias bolinhas em várias serras da Beira e do Minho e de Trás-os-Montes, mas já praticamente não aparece aqui na faixa litoral. E é isto que os autores do texto referem como sendo a principal alteração face aos textos do Coverley. Portanto, apenas a norte do eixo Figueira da Foz-Malcata, que é isto, mas que terá reduzido face ao passado, nomeadamente na metade litoral. Sugerem eles no texto que é por causa do litoral ter sido progressivamente mais urbanizado. No segundo Atlas, o segundo Atlas, que foi publicado em 2008, tem aqui dois mapas. O primeiro é o mapa de presenças e o segundo é o mapa de abundâncias, que noutras espécies aparece já com alisamentos, mas neste caso, como não há muitos dados, apresentam-se as abundâncias reais, as frequências detectadas nos trabalhos de campo. Ora, este Atlas tem uma coisa um bocado estranha, parece uma data de bolinhas aqui no Alentejo, no Ribatejo e na região de Lisboa e até no Algarve. Como podem ver, tem aqui várias e depois tem aqui os respectivos quadrados de abundância. O que é que isto quer dizer? Isto acontece porque a equipa do segundo Atlas decidiu, enfim, é uma opção que eu acho que é uma opção metodologicamente infeliz em termos de tratamento dos dados. Eu acho que isto não devia ser feito e a generalidade dos Atlas não faz, mas a equipa do segundo Atlas decidiu incluir nos mapas todos os registros das espécies que nidificam em Portugal, mesmo nas zonas onde elas não se reproduzem. Ou seja, aves em passagem. E como nos trabalhos de campo foram encontrados indivíduos em passagem no Alentejo e no Ribatejo e no Algarve, estes registros aparecem no mapa até com as respectivas abundâncias. Portanto, isto acaba por ser ruído que nada acrescenta ao mapa e que só vai baralhar um bocadinho para quem não estiver bem dentro da situação da espécie. Há outras soluções normalmente para tratar isto, que é pôr, por exemplo, umas pintinhas pretas e não pôr aqui os mapas de abundância, ou como se fez no mapa inglês que eu mostrei há pouco, tem umas pintinhas pretas, mas são registros que não têm evidência de reprodução. Se nós ignorarmos estes registros, inclusivamente estes da Beira Baixa, o que nós vemos é que a espécie aparece mais uma vez aqui do sistema montanhoso da Estrela para cima. Portanto, isto é a Malcata, isto é a Estrela, isto pode ser um bocadinho mais abaixo a Serra do Açor, mas vemos aqui os principais complexos. Portanto, Estrela Açor, Malcata, aqui Aroca, aqui o Planalto de Ribacoa, que está a 800 metros, onde a espécie também se reproduz, o Planalto Mirandês e as serras do Minho e Trás-os-Montes, portanto, Gerês, Peneda, Montezinho, Marão, etc. Apenas um registro provável no litoral, de resto, e dois possíveis, nada mais aqui de relevante a assinalar no litoral, onde a espécie praticamente desapareceu. No terceiro Atlas, o terceiro Atlas apresenta-nos à esquerda aqui o mapa de confirmações, é um mapa parecido, já sem qualquer registro no litoral. Temos os registros nas serras, com várias confirmações, que são as bolinhas escuras, e mais uma vez termina na Estrela e na Malcata. O mapa da direita compara o terceiro com o segundo Atlas, e o que nós vemos agora é, bem, no Alentejo e no Algarve e no Ribatejo, uma data de bolinhas vermelhas, que são os registros do segundo Atlas. Portanto, o terceiro Atlas limpou o ruído que tinha sido indevidamente inserido no segundo Atlas. Porque o terceiro Atlas, corretamente, não incluiu os registros de aves em passagem aqui no Sul, que são de subespécies que nem sequer ocorrem em Portugal. Portanto,
ou seja, o primeiro Atlas tinha a distribuição correta, o segundo Atlas introduziu o ruído, o terceiro Atlas limpou esse ruído e então no mapa de comparação temos uma data de bolinhas vermelhas que, quem não souber isto, pensa que a espécie se reproduzia no sul e depois de repente desapareceu destes sítios todos, quando na verdade eram bichos em passagem. Ignorando esta zona, olhando para o norte, o que nós vemos é um misto de... Aqui as cores são diferentes, portanto azul manteve, verde apareceu e vermelho desapareceu. Há umas zonas onde há mais registros verdes, há aqui umas zonas onde há mais vermelhos, portanto, parece que aqui em Bragança predominam os vermelhos, em Vila Real predominam mais verdes do que vermelhos, portanto, dir-se-ia que aumentou num sítios e diminuiu nos outros. Não fiz a contagem, embora assim a olho parece-me haver mais vermelhos do que verdes, mas grosso modo a distribuição mantém-se. Por falar em terceiro Atlas, o terceiro Atlas também tem lá as fichas das espécies e cada ficha é acompanhada por um desenho. E o desenho que lá está do chasco cinzento é este. Ora, quando nós olhamos para este desenho, rapidamente percebemos que este desenho não se pode referir à nossa população nidificante. Este desenho é de um oenante, ou à partida, ou eventualmente de um leucoroa, embora eu acho que não será, porque o leucoroa seria mais ruivo e teria as asas mais compridas. Mas isto é da subespécie nominal, não é a que se reproduz em Portugal. O ideal teria ter-se feito aqui um desenho da nossa subespécie, que como já viram é o Libanótica, que é mais preto, branco e cinzento. Possivelmente quem fez o desenho não se apercebeu destas diferenças entre subespécies e foi fazer uma ilustração parecida com as que vêm nos guias da subespécie nominal. De qualquer forma, fica aqui a nota de que a nossa subespécie, a Libanótica, é bastante diferente deste que aqui está. Agora, já não falta muito para terminarmos, ainda queria mostrar aqui o gráfico de frequência. Isto é o gráfico tirado do eBird com o número de listas completas em que a espécie aparece. Este gráfico tem aqui várias oscilações, mas há algo que logo salta à vista, que é este pico no outono. Este pico em que o número de listas que tem chasco cinzento vai para aí aqui aos 17%. E o topo acontece aqui mais ou menos em final de setembro e início de outubro. Isto é a migração outonal em que milhares e milhares de chascos vindos do norte da Europa e presumivelmente também da Groenlândia e do Canadá passam em Portugal a caminho da África. Portanto, eles começam, nós vemos quando é que a linha começa a subir, é logo em agosto. Portanto, a partir de meio de agosto já começam a chegar, em setembro já há imensos, em final de setembro e outubro estão por todo o lado, depois diminui e ainda continua até meio de novembro, como se pode ver. Aliás, o Rei Júnior fazia referência a isso. Eu uma vez vi um no estuário do Tejo a 23 de novembro. 23. E há registros pontuais em dezembro. Portanto, há bichos que passam muito, muito tarde. Este pico aqui, secundário, na primavera... desculpem, este planaltozinho aqui a meio, em junho, julho, é a população nidificante. Portanto, as aves que estão nas nossas terras, Estrela, do Jerez, do Montezinho, da Freita, por aí fora, e que são com frequência observadas em junho e julho. Este pico na primavera é a migração pré-nupcial, ou migração primaveril, já inclui alguns indivíduos da população nidificante que ocupam os seus territórios a partir de abril, portanto há aqui alguma sobreposição, mas este alto aqui refere-se à presença de chascos em passagem com destino a outros países europeus. Portanto, que obviamente o número varia consoante as condições de tempo. Uma curiosidade é que a maioria dos que aparecem em migração no sul e junto à costa são assim bastante alaranjados e presumivelmente pertencem então às duas subespécies que não nidificam cá. Os Libanótica costumam aparecer nas serras, mas não é habitual vê-los em passagem noutros locais. Ninguém sabe muito bem onde é que eles param para descansar, se é que param, mas não, do que eu andei à procura não encontrei assim nenhuma foto do litoral de indivíduos que eu dissesse, isto é um Libanótica que parou aqui, sei lá, no Algarve para descansar. Não sei, até pode acontecer que passem, mas não sei quais são as rotas que eles seguem, portanto é algo que se calhar ainda terá que ser estudado no futuro. Aqui uma curiosidade que é também do site da BirdLife e da UCN, os totais estimados das populações reprodutoras para a Europa, que é entre 5 e 14 milhões de casais, portanto é uma espécie extremamente abundante. Isto são dados da UCN e da BirdLife. Destaco aqui a enorme população da Turquia. Eu mostrei há pouco que na Turquia o mapa tinha bolinhas muito escuras. A Turquia é um país com muitas montanhas no centro da Anatólia, e então a população estimada é entre 2 e 8 milhões. A Turquia, para este efeito aqui, está incluída na Europa,
embora se saiba que a Europa formalmente termina no Bósforo, para efeitos desta estatística está-se a considerar a totalidade do país. Portanto, 2 a 8 milhões, praticamente metade da população está na Turquia, está aqui, 46%. E depois outros países com muitos, a Espanha, toda aquela parte da meseta norte, desde Madrid até à Cordilheira Cantábrica e aos Pirineus, está cheio de chascos, portanto, entre 840 mil e 1.670.000, portanto, imenso em Espanha. Na Groenlândia, a Groenlândia é o único passeriforme vindo da África que vai nidificar a Groenlândia, é o chasco cinzento, e estima-se que haja entre 500.000 e 1 milhão de chascos cinzentos na Groenlândia. Portanto, Turquia 46%, Espanha 14%, Groenlândia 8%. Só estes 3 territórios já têm quase 70% de população de chascos. Outros países com populações relevantes, a Rússia, a Roménia, que também tem as montanhas dos Cárpatos, a Noruega, que é um país bastante montanhoso, e a Suécia. Portanto, são assim os países que têm os efetivos mais elevados. Depois há outros, Portugal aparece aqui com um efetivo mais modesto, dá aqui entre 1.000 e 5.000 casais. Estes números, como já acontece com outras espécies que eu referi, constam do relatório que foi enviado por Portugal à União Europeia e supostamente estes dados foram obtidos a partir do IBIRD. Eu já comentei anteriormente, não sei como é que se chegam às estimativas populacionais olhando para o IBIRD, ainda para mais numa ave que tem tantos efetivos em passagem, mas esta é a informação oficial de que nós dispomos. De qualquer forma, em Portugal a população também não deve ser muito mais elevada do que isto. O primeiro Atlas dizia 1.000 a 10.000, porque o habitat que nós dispomos para esta espécie também não é muito mais vasto do que esta área. A ficha de conservação tem também aqui uma nota curiosa. Podem ver que globalmente é pouco preocupante, na Europa também, em Portugal, quer em 2005, quer em 2022, é pouco preocupante, mas em Espanha, onde está a diminuir fortemente, já está na categoria quase ameaçado. Aliás, o facto de estar a diminuir em vários países europeus leva-me a suspeitar que em Portugal também esteja. Só que em Portugal não há dados, e como não há dados, ele continua aqui alegremente em list concern, mas eu suspeito que haja menos. Suspeito apenas por um bocado por contágio do que se passa no resto da Europa. Era bom que houvesse dados mais quantitativos para a tendência dos nossos passeriformes reprodutores, mas infelizmente não há. Eu fui ver porque é que em Espanha está NT, embora já suspeito, porque a tendência de diminuição é grande, e encontrei no site da SEO, da Sociedade Espanhola de Ornitologia, encontrei isto. A categoria NT, quase ameaçado, espécie que foi avaliada e quase cumpre os critérios para ser classificada como uma categoria de maior grau de ameaça devido à sua tendência. E possivelmente já cumprirá esses critérios num futuro próximo. Portanto, ela diminuiu 40%, como viram, ao longo de 20 anos, e o que eles estão a dizer é a diminuição é muito expressiva e se isto continuar, nós vamos colocar esta espécie na categoria vulnerável. Isto, basicamente, é a mensagem que aqui está implícita. Vamos ver a ficha resumo desta espécie. O chasco cinzento vimos que nidifica em 4 continentes, embora com a ressalva de que a população do norte da África, da Cordilheira do Atlas, agora já é considerada por algumas autoridades como sendo uma subespécie distinta, que é o oenante zebomi, e portanto se considerarmos essa subespécie como espécie, então o chasco nidifica em 3 continentes. Vimos que todas as populações vão invernar na África subsaariana, portanto europeias, asiáticas e americanas e groenlandesas, que é um migrador de muito longa distância e também transatlântico, porque atravessa do Canadá e da Groenlândia para vir invernar em África. É politípico, tem 3 subespécies, que é a nominal no norte da Europa e na Ásia, o leu-coroa na Groenlândia e no Canadá e o libanótica no sul da Europa, incluindo a Península Ibérica e no Médio Oriente. Vimos que na Europa há uma diminuição geográfica no centro do continente, especialmente em França e na Alemanha, e que a tendência populacional é negativa, o mesmo acontecendo no Reino Unido. Vimos que em Espanha é comum na metade norte, portanto, na meseta ibérica, na metade norte da meseta, mas que está em regressão e atualmente está na categoria quase ameaçado. E que em Portugal temos a subespécie libanótica a nidificar nas serras. No passado já nidificou no litoral, mas isso já não acontece. Portanto, nidificava nas dunas. Agora é só nas zonas de altitude, mais ou menos acima dos 800 metros. Mas que as outras 2 subespécies, o oenante e o leu-coroa, aparecem durante a migração.
E despeço-me com esta imagem de um belo macho de libanótica fotografado na Serra da Estrela, portanto assim, praticamente preto e branco, só com uma manchinha muito ténue na garganta, e fico agora à disposição para as vossas questões. Obrigado.